Fala galera, aqui quem fala é Eduardo Cavalca, eu falo diretamente da Zona Sul de São Paulo. Boa parte da minha vida eu morei aqui, morei no Capão por um tempo, depois vim aqui para Vila Joaniza, aí voltei para o Capão, depois voltei para Vila Joaniza. Hoje é quinta-feira, dia de Corpus Christi, eu e minha família nós fomos na missa. Cara, uma missa muito, muito bonita, né? Para quem entende o sentido da missa. E às vezes eu fico pensando, né? A missa hoje estava cheia, mas eu fico pensando, poderia estar mais. Tipo, como as pessoas lá fora não sabem o que está acontecendo aqui, né? E de fato, cara, quando eu vou na missa, me ajuda muito, assim, interiormente, não apenas como um símbolo, mas como uma... A Eucaristia tem uma presença real, né? De Nosso Senhor Jesus Cristo. E eu não consigo explicar, né? Você pode até pensar, mas não é uma questão afetiva, de emoções, não sei o quê. Não, é uma questão... Porque eu acho que, né? Acho não, tenho certeza que não é uma questão só de sentimentalismo. Porque existem algumas verdades que não vêm de mim, né? Que eu seria incapaz de pensar, incapaz de descobrir sozinho. E só na missa, na Eucaristia, dá para chegar nessas verdades, né? É como se a vida tivesse muito conturbada, a agitação, né, do que é a vida, e depois a missa vem, né, e tranquiliza, né, e me transforma num ser humano melhor, né? Isso é totalmente diferente, né? Acho que até quem é católico e vai na missa e não conhece o sentido da missa, nunca estudou de fato, fez uma catequese, mas fez uma catequese ruim, acaba passando por esse distanciamento, né, de saber o que está acontecendo ali. Então foi muito bom, foi muito interessante e faz tempo que eu não posto vídeo, né? Acho que eu estou postando vídeo a cada 30 dias, às vezes mais. Coloquei poucos vídeos aqui e eu postei no meu Instagram o motivo, né? Porque eu tenho a comédia para fazer, eu tenho o meu trabalho, eu tenho a questão da minha família, eu tenho os estudos. E comentaram lá no Instagram, né, no meu direct, chegaram para mim e falaram assim: poxa, achava que a comédia era o seu trabalho. Cara, muito bom essa pergunta, né, muito boa. Por quê? Porque o público que tá fora acha que todo comediante vive de comédia. Ainda não tô, né, nessa situação de viver de comédia. Já faço uns projetos, né, já faço o Bobos da Corte, escrevo umas piadas, às vezes eu consigo testar. Agora que o Capão Comedy parou por um tempo, eu tô um tempo sem subir no palco, de fato, e contar piadas, que é a coisa que eu mais gosto. Por isso que eu fiz o Bobos da Corte junto com o Gui Costa, pra gente chegar num processo de sempre estar produzindo. Mesmo que a gente não tenha nada para falar, né? Igual hoje mais tarde tem o Bobos da Corte, né? Igual tem toda quinta-feira aqui no YouTube. E às vezes a gente não tem assunto, mas a gente vai mesmo assim e tenta render. Isso é muito legal. Do que tá só, sei lá, a cada 2 semanas, a cada, sei lá, 10 dias subindo no palco contar piada. Então, tá no Bobos da Corte nos ajuda a melhorar como comediantes na questão de improviso, na questão de falar sobre assuntos que não estão na nossa comodidade, né? E é isso. Mas o interessante é que perguntaram isso, né? Pô, se a comédia não é meu trabalho. Não é. Mas eu acho que até alguns parentes meus acham que eu já tô vivendo de comédia. Não tô. Eu tenho que fazer outras coisas, né? Trabalho com marketing em uma empresa, tô estudando, né? Estudando UX Design. Mas a pergunta que fica é, será que, você está estudando porque você não confia em você para exercer a sua comédia? Não, eu confio, mas eu acho bom por enquanto, né, enquanto eu não chego nesse sonho final de realizar o que eu gostaria de realizar, começar a pegar as ferramentas que eu tenho e utilizar, né? Então, para ter um salário melhor, eu estou estudando UX Design e fazendo ainda meus trabalhos como comediante, né? Hoje eu moro aqui na Zona Sul de São Paulo, aqui
perto da Vila Joanisa, né, perto do Shopping Interlagos. E eu tava passando de ônibus essa semana ali perto do Jardim São Jorge, onde eu morava. E a cachorra tá latindo. E eu olhei onde eu morava, perto de onde eu morava, e é uma situação bem pior do que eu moro hoje, né? Então, eu tava olhando assim, poxa, pra eu entrar na minha casa antigamente, eu tinha que descer um escadão. Só que não é aquele escadão de passagem, é um escadão que já tinha as casas, assim, as portas, né? Que esse escadão não chegava não dava abertura para outra rua. O final dela era a porta da minha casa. E aí tinha outras casas, inclusive um dos meus vizinhos tinha uma casa de madeira, era meu vizinho, de porta, né? E era uma situação bem complicada, e eu pensava, pô, pelo menos não é comigo, né? Mas eu vejo onde eu cheguei, né? Mesmo com pouca oportunidade, assim, eu fui sonhando, e conheci muita gente no meio da comédia, e hoje eu tô aqui, assim, sei exercer a minha comédia, e eu acho muito interessante, porque eu tô me perguntando, será que eu deixei de sonhar? Tem algum momento que eu deixei de sonhar? Porque eu já não sinto aquela emoçãozinha que eu sentia antes? Ou será que a realidade, né, os compromissos da realidade vão tirando a gente dessa projeção, né? Então, eu até precisei retomar, né, a questão de gravar vídeos também e de voltar a estudar comédia só para ter essa sensação novamente, né? De voltar, né, dar um passo atrás na questão do sonho. Então, é isso. Eu pretendo gravar vídeo com mais frequência aqui. Vamos ver. Antes eu fazia aqueles outros vídeos que era o vlog, mas talvez esse formato funcione melhor, porque não tinha a dificuldade de ter que gravar, editar, e aí demorava mais ou menos uma semana para postar por causa disso. Então, quem sabe, nesse formato eu consiga gravar mais, tá bom? Então, todos os dias aqui, por enquanto, às 7 horas da noite, tem vídeo aqui no canal, tá bom? Obrigado e até amanhã.